Antes de Casar é a estreia de Bárbara Machado na literatura. O livro conta a história de Catarina e seu amadurecimento da juventude para a vida adulta. Amor, amizade e bom humor recheiam as páginas do romance, que tem como cenário a capital Vitória, cidade natal da autora. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da escritora Bárbara Machado. Bárbara, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Gabriela. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Bom, a gente está com seu livro aqui, sua estreia oficial na literatura, vamos dizer assim, né? Sua primeira publicação, se chama Antes de Casar. Um livro muito bonito, por sinal, né? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Nos bastidores você me contou que se envolveu também no processo de diagramação, né? Você que também é publicitária, isso te ajudou um pouco nesse processo. Mas vamos começar falando do livro. O livro fala sobre o quê? Então, o livro fala sobre a Catarina, que ela também é publicitária, né? E ela é uma adulta, assim, que está saindo daquela fase de juventude, um pouco depois de formar, e está entrando na vida adulta de fato. E ela tem um relacionamento com o namorado dela já há algum tempo, e ela espera se casar e seguir a vida dela, né? Só que as coisas não vão muito bem como ela planeja, e ela se vê sozinha de uma hora para outra, e os planos dela completamente, assim, desabam. E ela tem que aprender a viver sozinha de novo, assim, né, solteira, vamos dizer. E ela não está mais acostumada com isso. E ao longo do livro ela percebe como ela tinha mudado de quem ela era, Catarina, antes, como esse relacionamento com o Arthur, que é o namorado dela. E o livro, né, ele fala desse processo de amadurecimento. Você acabou trazendo coisas, assim, do seu próprio processo de amadurecimento para esse livro? Sim, eu acho que o primeiro livro é bem natural a gente escrever sobre o que a gente conhece, né? Então eu trouxe muita coisa minha e das minhas experiências com os meus amigos, as conversas com as minhas amigas. E então, por isso que muita gente fala, eu me identifiquei muito com o seu livro, porque realmente ele é muito real. Ele não é uma coisa assim totalmente imaginária e você consegue perceber que aquilo ali pode acontecer com você. Então, eu passei por uma experiência em que eu me vi próximo de um casamento. E eu percebi que, ao longo do relacionamento, eu percebi que não era o certo para mim, não ia ser o relacionamento ideal para mim. Daí eu resolvi escrever sobre isso. O livro começou com outra proposta antes, assim, ia ser totalmente diferente, mas eu percebi que eu precisava escrever sobre isso, sobre esse processo de estar com uma pessoa que te faz bem ou de estar sozinha e para depois você ter maturidade de estar com outra pessoa. O que não é fácil, né, Bárbara? Muitas vezes a gente deposita nossa felicidade, nossas expectativas em ter outra pessoa. Como é que foi para você trazer esses temas, assim? Você se sentiu segura, madura para trazer esses temas, colocar em um livro? Então, é complicado, né, dizer que a gente é maduro o suficiente, mas eu me senti segura, assim, quando eu escrevi, porque eu passei por várias experiências em que eu me vi de um jeito que eu não gostava. Eu me sentia muito, falo até isso no livro, me senti muito mulher. Não no sentido pejorativo, mas me senti muito apaixonada a ponto de esquecer quem eu era, de esquecer quais eram os meus valores, que era importante para mim. E eu vejo isso acontecer com muitas mulheres, de se apaixonar e se esquecer. Então eu falei sobre isso, sobre você ser você mesma, independente de estar com uma pessoa ou não. Então, eu acho que deu para... Alguns leitores já me falaram que deu para perceber bastante essa mudança da própria protagonista. E apesar de ser, né, um livro voltado assim, para a história de uma mulher, você considera que ele é voltado também para um público feminino? Você foi uma intenção que ele se voltasse a um público feminino ou apesar disso ele está aí aberto para homens e mulheres? Então, eu acho que Antes de Casar é para todo mundo. Eu tive, como eu te falei antes, eu tive 2 leitores beta, né, homens, que eu queria saber essa opinião, se eles falariam, eu achei muito feminino, achei que não é pra mim, que tá muito, né, romanceado, e não foi isso que eu tive, esse feedback foi muito positivo. Alguns leitores, depois que eu lancei o livro, falaram que gostaram muito, que não acharam que é um livro feminino, porque ele fala sobre relacionamento, sobre amor, e isso é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo experimenta, tanto homens quanto mulheres.
E ele tem uma pegada nerd, assim, esse livro. Eu sou uma pessoa que gosto muito de Senhor dos Anéis, Harry Potter, essa coisa Game of Thrones. Então, eu joguei isso muito no livro. A Catarina é uma personagem nerd. Ela joga paintball com um grupo de meninos. Então, ele tem esse aspecto não tão feminino, vamos dizer assim, né, de esporte, de sentar no barzinho com os amigos e discutir as nerdices que ela gosta. Então, e a própria parte com as mulheres tem uma pegada menos romanceada, né? Assim, de elas falarem o que elas pensam, de não ter aquela preocupação de a mulher não pode xingar, a mulher não pode beber cerveja da garrafa. Então, eu quebrei muito isso. Então, Rótulos, né? essa coisa de... Eu não sou muito assim. Os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa mais despojada, não tem essa preocupação de eu sou mulher, eu não posso me comportar dessa maneira. Então, a Catarina, ela também é assim. Nesse quesito, ela se parece realmente comigo, a personalidade. Que ela não se importa muito com as coisas, assim, de não posso fazer. Agora, Bárbara, você, né, falamos um pouco dessa questão de estereótipos, de quebrar rótulos, também da questão da personagem se valorizar como mulher, gostar mais de si, né, antes de gostar tanto do outro, né, se valorizar. E aí eu te pergunto, você falou que não é um livro exatamente feminino, mas é um livro feminista? Já me perguntaram muito isso, e eu tenho muito cuidado quando eu falo de feminismo, porque eu percebi que a vertente feminista, ela tem uma... Não a vertente, mas assim, a gente vê o feminismo dividido hoje em dia. Tem aquela coisa radical, da polêmica, que as pessoas às vezes se afastam, que é uma coisa que eu vejo como negativa. E tem aquele feminismo que eu acho que é o verdadeiro, que prega a igualdade, que aceita os homens como aliados. Eu acho que eu acredito nisso. Então, quando eu escrevi Antes de Casar, eu não pensei em ser feminista no livro. Assim, eu quero que esse livro seja feminista, eu quero falar com as mulheres, ou eu empoderei as mulheres do livro sem querer, meio por assim dizer, foi natural para mim. Eu não pensei em tornar isso um tema. Porque para mim, eu fui criada pela minha mãe, assim, grande parte da minha vida, e sozinha, né, no caso, os meus pais se divorciaram muito cedo, e a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, sempre foi uma mulher muito independente, e isso me marcou muito, eu sempre vi esse exemplo. Então, as minhas personagens femininas são fortes. Tem até alguns momentos de fraqueza em uma ou outra que você percebe que a outra amiga já fala assim, para com isso, você é melhor do que isso, você tem que superar, entendeu? Porque não tem essa fragilidade. Eu não gosto de colocar fragilidade assim nas minhas personagens. Até tem os momentos, a Catarina passa por um momento triste, um momento de dor, e todo mundo passa por isso, eu creio, quando termina um relacionamento. Mas eu não quis que isso tornasse ela fraca. Então tem essa questão de empoderamento, tem essa questão de eu faço isso porque eu quero, independente de ser mulher. O livro tem muito essa coisa da sexualidade feminina. A Catarina passa por uma fase em que ela sai com diversos homens e ela não sente aquela obrigação de não posso fazer isso porque vão me julgar, sabe? Ela até brinca que ela é meio homem, assim, nesse sentido, porque ela não se importa mais com o que as pessoas vão pensar dela. E ela tem uma liberdade muito grande. Ela fala que ela chega a um ponto em que ela que sai da cama dos caras no meio da madrugada e ela se sente meio empoderada por isso, porque ela não fica chateada com essas coisas mais, ela não se sente usada. Ela passa a assumir um papel até meio homem nesse sentido. Um papel que hoje, né, a gente ainda está muito ligada ao masculino, Sim, né? a gente, na verdade, eu até falei errado, a gente pensa que isso é do homem, porque a sociedade sempre aceitou isso. Está mais como... associado a um estereótipo Exatamente, masculino. porque é tudo bem se um cara sair no meio da noite, sem explicação, e te abandonar na cama. Isso é uma coisa que as pessoas acham normal, apesar de ficarem chateadas. Mas se uma mulher faz isso, choca, né? Porque a gente não está acostumado a ver isso acontecer. E a Catarina faz isso. Ela não é aquele tipo de mulher que não se importa com os sentimentos dos outros, mas ela não quer mais ser obrigada a nada. Ela não quer ter que dar satisfação, ela não quer ter que namorar para ter um relacionamento aberto com uma pessoa. E eu acho que muitas mulheres passam por isso. Elas começam a namorar e aí elas acham que se elas não estiverem namorando, elas não podem ter sexo. E elas se preocupam muito com isso. Não, eu só posso transar com meu namorado, eu só posso
sair se eu tiver um relacionamento. E isso, eu trabalhei muito isso antes de casar. A Catarina sai e ela começa a pensar, não, eu não quero namorar mais, eu não quero um relacionamento, porque isso já estragou muito a minha vida e eu quero ficar sozinha, mas isso não significa que eu não precise posso me relacionar que eu não possa me relacionar com ninguém, que eu não possa me divertir, que eu não possa sair, flertar. Então ela tem essa liberdade muito trabalhada nela, sabe? E, Bárbara, você sempre quis escrever um livro, assim? Era um sonho mesmo, antigo da sua vida? Era, assim, eu tive vários sonhos, né, assim, mas esse foi o mais presente na minha vida, que nunca mudou e o que era mais real de ser atingido, né? Quando a gente é criança, a gente sonha com ser dançarina da Broadway, essas coisas. Então, escrever sempre foi um sonho. Eu escrevia desde pequenininha. Minha mãe falou que quando eu comecei a ler, eu já comecei a escrever, assim, sabe? Desde muito nova. E é como eu te falei, os meus amigos brincavam na internet quando eu era criança, no ICQ. E eu ficava escrevendo historinha no Word. Eu era a estranha da escola, assim, porque... Ah, você tem ICQ? Eu não, nem sei o que é, assim, direito. E eu tava lá escrevendo, a tarde inteira do sábado. E, Bárbara, e quando a história da Catarina surgiu, assim, na sua vida? Ela surgiu no começo de 2013, que eu voltei do exterior, eu tive uma fase com muitas coisas acontecendo na minha vida. E eu me vi num término de relacionamento que eu percebi que, por mais que fosse triste, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque aquele relacionamento não ia ser bom para mim, não ia ser saudável para mim. E eu comecei a escrever sobre a Catarina, sobre isso, de você estar num relacionamento, achar que está ótimo, que você está feliz, mas na verdade você está mentindo para você mesma, você não está realmente feliz. E aí foi assim que surgiu, começou a história da Catarina. Por uma coisa que você estava passando, então. Sim. Bárbara, eu quero falar também sobre o processo de publicação do seu livro, que eu acho que você traz um ótimo exemplo para o pessoal de casa, para quem está começando, para quem quer, né, publicar um livro. Mas pode ser depois do intervalo? Pode. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com a escritora Bárbara Machado. Ela é autora do livro Antes de Casar, sua estreia na literatura, lançado este ano, em 2016. Bárbara, você já contou pra gente um pouco do enredo, né, de como surgiu essa história, dessa personagem que é a Catarina, uma personagem forte. Falamos um pouco da questão se é um livro feminino, se é um livro feminista. E eu queria conversar com você sobre o seu processo de publicação, que é uma publicação independente, né? Então conta pra gente em que momento que você decidiu, quando você decidiu que ia publicar esse livro, quando a história ficou pronta, o que aconteceu? Qual foi o próximo passo? Então, eu sempre tive muito medo das pessoas copiarem o que eu fiz, sabe? Uma paranoia de tipo... Mesmo que não fosse uma coisa muito boa, eu sempre achava que alguém podia roubar, porque nessa era de internet a gente tem esse risco, né? Do plágio, do né? Plágio. E essa discussão toda de direitos autorais também. Sim, né? E a gente vê muitas vezes uma pessoa escrever um blog e alguém ir lá e pegar o texto do blog e usar e ter depois aquela briga de quem escreveu primeiro. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei foi registrar na Biblioteca Nacional, foi meu primeiro passo. Daí, depois de revisar, né? Claro, eu revisei primeiro, eu mesma revisei. Não é uma coisa que eu aconselho para escritores que estão começando, né? É muito bom você ter uma pessoa de fora para olhar com outros olhos, para ter uma visão nova do seu livro. Eu tinha uma revisora muito boa para fazer isso por mim, só que ela teve um problema de saúde, aconteceram várias coisas e eu acabei tendo que fazer. Mas não é uma coisa muito boa, porque você acaba viciando, né? E como eu sou redatora e também revisora, eu até tenho esse preparo para fazer isso. Porém, no meu próprio livro, né, não é muito indicado. Daí eu registrei e o próximo passo foi procurar uma editora. Você chegou a procurar grandes editoras?
Procurei. Eu até recebi uma aprovação, como eu te falei, né, de uma editora grande, nacional. As editoras grandes, só para o pessoal de casa também entender, elas costumam estar, né, abertas para receber os chamados originais, né, que são, digamos assim, projeto dos livros. Você chegou a tentar, então, a mandar um original para alguma editora grande e recebeu, inclusive, uma aceitação. Nossa, imagina a felicidade nessa hora. Foi. Eu mandei para algumas, porque algumas editoras nacionais, elas pedem o original impresso e alguns documentos, um processo mais complicado. E eu não queria gastar esse dinheiro realmente, porque todo o processo era independente, eu estava gastando muito para fazer o livro, para revisar, eu imprimi várias cópias para mexer no livro. Eu preciso de papel. Então, eu imprimi várias vezes e risquei e sabe, alterei. Então, eu já tinha gastado muito dinheiro com essas impressões. E eu não queria fazer várias outras para mandar para uma editora que às vezes não ia nem ler o original, porque a gente sabe que isso acontece. Muitas vezes nem chega numa pessoa para ser avaliado. E eu imagino que eles devem receber um volume muito grande também de material para avaliação. Então, isso meio que me desestimulou e eu mandei mais os que eram por e-mail, que eram mais, né, sem nenhum custo, só precisava, né, ter uma avaliação do que precisava para mandar para eles. E eu recebi essa aprovação, recebi um e-mail dizendo que o meu livro foi aprovado, no original, que a gente manda, na verdade, o livro pronto, já para publicação, né, o texto. E pelo menos foi o que eu fiz. E eles avaliaram, falaram que foi aprovado com o selo de novos talentos da literatura brasileira. E eu fiquei super feliz, eu chorei horrores, assim, quando eu recebi e-mail de emoção e tal. Mas tinha essa exigência de que eu comprasse 500 exemplares. Quer dizer, você tinha que fazer um investimento financeiro, Sim, né? Sim, tinha que fazer, tinha que comprar. Na verdade, eles nem falavam em co-publicação. Eles falavam realmente em comprar os exemplares e eles fariam distribuição e várias etapas do processo, como capa, revisão, diagramação e publicidade. Só que eu já tinha feito grande parte desse trabalho, o livro só precisava ser diagramado, a capa estava pronta. Do seu jeito, né? Tudo do jeito certo. que você queria. E eu perguntei se o livro seria alterado quando eles fizessem, se eles assumissem a publicação. Eles falaram que eles tentavam não mexer no texto do autor, mas que poderia acontecer. Isso me deixou meio preocupada, porque é, né, o filho da gente. Eu moldei o livro todo, trabalhei nele com muito carinho, muito tempo de edição, foi 1 ano editando. Então eu não queria que isso acontecesse, mas principalmente o valor que eles cobravam era muito alto. E era completamente inacessível. Se eu fizesse como autor independente, eu gastaria menos da metade. Então eu acabei optando por fazer sozinha. Sem falar que o retorno que eles me davam como autora era muito pequeno, se não nenhum. Na primeira edição, eles venderiam o livro ao valor que eles determinaram, que eles determinassem lá, e não haveria nenhum repasse para mim, nem o livro físico, nem o livro no formato e-book. Só se houvesse uma segunda edição, haveria uma porcentagem para a autora. E eu achei completamente desvantajoso para mim, porque inviável, né, para o escritor. Não teria, eu me senti até um pouco assim, como dizer, como se eles estivessem se aproveitando de mim, porque eu fiz todo o trabalho e eu não receberia nada. Ainda teria que pagar por isso, né? Eu só poderia vender os meus exemplares e ter esse retorno financeiro. Eu acredito que a maioria dos primeiros autores, né, autores de primeira viagem, eles não estão buscando lucro. Ninguém quer enriquecer com o primeiro livro. A gente sabe que é uma coisa de sonho. Às vezes, Bárbara, a pessoa quer colocar só um sonho, realizar um sonho, né? Só assim, mas eu acho que tem um limite até onde você quer realizar um sonho e você precisa de um retorno financeiro, até porque é um investimento muito caro, sabe? É muito alto. Então, eu fiz uma ilustração, fiz vários trabalhos de avaliação do conteúdo. Então, assim, paguei para fazer registro. É bastante investimento para você não receber nenhum retorno. Não é muito viável, até porque eu não queria só lançar o Antes de Casar, eu queria ser uma escritora mesmo, assim, como profissão. Nem que fosse como segunda profissão. Então, um livro teria que financiar o outro. Né? O valor que eu ganhasse com Antes de Casar, eu guardaria para o próximo livro, próximo projeto. E aí, Bárbara, você partiu, né, para ser uma autora independente. O que é uma autora independente, assim, só para a gente entender?
Então, é uma autora, vou dizer assim, pauta Faz toda a tudo. obra. É, assim, como eu sou publicitária e eu tenho conhecimento básico de criação, não só de texto, eu consegui fazer muita coisa sozinha. Logo quando comecei a escrever o livro, eu contratei um ilustrador, o Gustavo Rodrigues, que é muito talentoso, e a gente fez esse trabalho da capa, né? Eu fui passando várias coisas para ele, referências, e ele fez um trabalho incrível, assim, a capa do livro para mim é maravilhosa e todo mundo gosta muito, é o que chama muita atenção, realmente. E esse trabalho foi ganhando uma proporção, sabe, uma coisa em cima da outra, e quando a gente percebeu, tinha um investimento grande em cima dele. Isso para o livro ficar do jeitinho que você tinha imaginado mesmo, né, Bárbara? Sim, eu sou bem exigente, então eu fui moldando de acordo com o que eu esperava, assim, que eu mentalizei antes, né, do sonho que eu tinha. E você tem alguma dica para quem está aí nesse processo que você passou de ter um livro, de não, às vezes não saber direito, né, quais são os passos e tá vendo o seu exemplo como autor independente e de repente está pensando, é por aí que eu posso ir. Você tem alguma dica a partir do seu exemplo, das dificuldades que você passou? Então, tenho várias dicas, né? Ótimo. Primeira a dica eu daria é cola numa pessoa que já fez isso. Eu tive uma experiência com uma amiga minha, a Carol Broeto, que é autora também independente. Conheci por causa do livro. E, tipo assim, ela me ajudou muito. Ela falava o que ela tinha feito, como é que ela registrou, todo o processo que ela passou, ela compartilhou comigo. Então, isso me ajudou muito, porque eu já sabia mais ou menos o caminho que eu tinha que trilhar. E eu comecei a conhecer outros autores e a gente troca muita experiência. Eu estou até tentando montar um grupo no Facebook com autores do Espírito Santo, para a gente dar esse suporte mesmo um ao outro e conseguir realizar tudo junto, sabe? Até pensamos no futuro em ter parceria com gráfico ou com editoras para a gente conseguir caminhar junto mesmo, né? E, em geral, o conselho que eu dou é escrever assim, livremente, sem ficar se impondo. Pelo menos é o que funciona para mim, se impondo páginas e limites, sabe? Escrever quando você está com vontade, quando você está inspirado. E depois que terminar, revisar muito, porque a gente acaba escrevendo com muitos vícios de linguagem. No Antes de Casar, por exemplo, eu colocava muito disse. Todo mundo que falava alguma coisa, eu escrevia disse. Disse fulano, disse ciclano. E isso fica feio no livro. E daí eu fiz um trabalho depois de edição que eu peguei todos os disse e revisei todos. E colocava outras maneiras de falar isso. De fulano argumentou. E botava, de repente, uma ação. Pegou uma almofada sabe? E transformar o texto, deixar ele mais rico mesmo. Editar muito. Eu lia muito em voz alta, porque me ajudava a ver se tinha repetição de palavras. E para o texto ficar melhor para o leitor, né? Sim, Mais atrativo para o leitor. Muita atenção às vírgulas, que eu já vi alguns autores tendo dificuldade com as vírgulas. Às vezes coloca muito ou coloca pouco. E isso atrapalha o fluxo do texto. E é muito ruim para a gente ler um texto que está com esse problema de fluxo. A pessoa acaba se sentindo desestimulada, né, a ler. E revisar. Contar com uma pessoa experiente para revisar e trabalhar junto com ela, para também não perder a cara do texto, sabe? Para ser você ainda. Registrar, não deixar de registrar nunca. Seguir toda a burocracia, sabe? Registro, fazer o código de barras e todo o processo que é preciso ser feito. Até mesmo para o escritor ter uma segurança, Sim, né? Sim, segurança. Eu não mandaria nada para editoras ou para avaliação de ninguém sem o registro, porque a gente não sabe quem é sério no mercado, né? Eu não confiaria, porque até uma editora grande pode ter alguém lá dentro que, mal intencionado, talvez. Não sei. Então, não realmente compartilhar com muitas pessoas sem ter registrado. E eu acho que fundamental a divulgação. Né? Como publicitária, né, eu sei que é importante. Você não pode só escrever um livro, deixar aquilo guardado para você e só seus amigos mais próximos saberem disso. Você tem que falar, eu fiz um livro, vai ser lançado e, se possível, colocar nas redes sociais, porque isso fez toda a diferença para mim, para a Carol do Façade, né, do livro Façade. O nosso marketing é todo na internet e isso faz muita diferença. A gente tem contato direto com os leitores. Uma coisa que eu aconselhei também recentemente a um colega é estar no Instagram,
porque eu descobri uma comunidade enorme de leitores no Instagram que eu não tinha ideia que existia. E no próprio YouTube também, por causa dos booktubers, né? Isso é uma coisa também que vale muito ser pesquisada. Publi-editoriais, né, que são aqueles serviços que os booktubers prestam. É um serviço pago que eles fazem uma leitura do seu livro, uma resenha, fazem vídeos, divulgam em redes sociais. Isso influencia muito os leitores. Eu vejo muita gente que compra baseado no que as pessoas das redes sociais falam. Então é importantíssimo estar lá, presente, e fazer um trabalho bom também, não é só estar lá. Tentar fazer um material bonito, tentar acompanhar, interagir com essas pessoas, fazer, sabe, todo esse trabalho, que é muito importante. E é muito trabalho, pelo que você está falando. Bastante trabalho. Débora, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. O bate-papo foi ótimo. Quero pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conhecer mais o seu trabalho, de repente pegar mais algumas dicas, ou colar em você, como você falou, né? Que tem que colar em alguém que já fez, de repente, quem quer trocar uma ideia com você. O que esse pessoal pode fazer? Então, eu tenho uma página do livro no Facebook, que é o Antes de Casar Oficial, né, / Antes de Casar Oficial. E tem o Instagram, que é @antesdecasarlivro. E aí lá tem contato, tem como mandar mensagem, as pessoas podem entrar em contato comigo direto por lá. E até adquirir o livro na própria loja do Facebook. Tá ótimo, Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Quero deixar nossas portas sempre abertas para que você retorne com suas novidades, com seus novos projetos. Nós estamos te esperando aqui, tá bom? Eu que agradeço, foi muito bom, adorei. Obrigada. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Lembrando que você pode nos enviar sempre sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.